Essas imagens são muito importantes porque mostram um dos maiores pintores do século XX, Jean Da-Tian, no próprio estúdio, fazendo sua arte. Imagens raras para os brasileiros que pouco o conhecem. E é possível ver a técnica da tinta espirrada, que ele usa já na fase do expressionismo abstrato. Em Campinas, no interior de São Paulo, o jornalista Guilherme Gorgulho estuda a obra do pintor Da-Tian na pesquisa de doutorado dele pela Unicamp. Eu decidi escrever um livro, um perfil biográfico sobre a vida dele na América do Sul. Fui fazer pesquisas também na Argentina, onde ele morou, em Mendoza, né, na China também. A China era um lugar que estava no coração dele. Ele vivia sempre lembrando das paisagens, vivendo a cultura chinesa, mesmo estando nesses países do exterior, no Ocidente, onde ele morou. Então a China sempre esteve presente na obra dele, na vivência, na culinária, na gastronomia, que ele era muito ligado também. Jean Da-Tian viveu no Brasil por muitos anos, onde construiu um jardim em estilo chinês, chamado de O Jardim das 8 Virtudes. Foi aqui que conhecemos seu Paulo Pinheiro, o Zé Ferro. Ainda adolescente, ele trabalhou como jardineiro para o pintor, a quem chama até hoje de o professor. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. As flores, as pedras, o formato dele num todo, ele é simplesmente lindo, né? E a gente, mesmo com a minha pouca idade, eu adorava ver tudo aquilo lá, gostava de trabalhar naquilo lá. Eu gostava muito de pequenos jardins, pequenos focos, né? Num jardim grande, ele tinha outros pequenos, que passava um certo tempo, ele mandava mudar, fazer completamente diferente. E na época, é claro, com a minha idade eu não entendia nada do que ele pretendia, né? E hoje, o que é que o senhor entende do que ele pretendia? Aí ele pretendia, ele era meio como um artista, ele tinha a visão daquilo que ele queria que a gente fizesse no jardim. E às vezes ele pedia para a gente mudar pouca coisa. O pintor viveu aqui em Mogi das Cruzes até 1974. Foi quando ele soube que a construção da barragem do rio Jundiaí iria submergir as terras do seu sítio. Em 2014, uma forte seca revelou vestígios da época em que ele morou aqui. Tanto tempo depois, e aproveitando a seca na barragem, Zé Ferro conseguiu escavar onde ficava um dos principais lagos artificiais do Jardim das 8 Virtudes. O local era repleto de carpas. Como curioso que eu era, moleque curioso, eu cheguei a ver ele trabalhando com os pincéis, mas era muita coisa eu encostar na janela para ficar olhando. Então é só olhada rápida. Hoje eu mais ou menos calculo que ele pintava aquelas montanhas, que eu não lembro o nome agora, daquelas montanhas da China. Foi o momento em que ele fez as exposições na Europa, ele começou a conquistar um espaço na Europa a partir de 1956. Em 1956 ele se encontrou com o Pablo Picasso na França, quando ele estava fazendo 2 exposições em Paris. E depois ele começou a buscar outros espaços na Alemanha, na Inglaterra também ele expôs. Então esse é o momento em que ele estava mais produtivo e criando, e por isso é considerado sua fase mais importante, né? Estima-se que o Jean Da-Tian tenha pintado mais de 30 mil obras ao longo de sua vida toda, incluindo quadros, pinturas, caligrafias e outros formatos artísticos. No Brasil, poucos restam em exposição para a apreciação das pessoas. Eu acabei encontrando 2 obras em museus públicos no Brasil só, em Porto Alegre uma, em outra em Olinda, e o resto se perdeu, né? Em Porto Alegre, nós conseguimos ver na Pinacoteca Rubem Berta, entre os quadros em exposição, a obra Passeio ao Longo do Rio, apreciando as flores das ameixas, uma aquarela sobre papel de 1966. A que fica aqui em Olinda é do mesmo ano, mas só foi identificada como sendo do Da-Tian em 2018, uma obra estimada em R$ 3 milhões que foi doada ao acervo do governo do estado.
O quadro está inacessível ao público, isso porque o museu está fechado para uma reforma desde 2016. O atual governo não quis gravar entrevista, mas informou por meio de nota que não há previsão para a reabertura. Restam ainda as poucas coleções particulares. Todas essas gravuras estão em Mogi das Cruzes e são reproduções dos quadros do Jean Tatian. Apenas a do meio, a caligrafia, é que foi feita à mão pelo próprio artista. É uma dedicatória feita para o médico japonês Nobolo Mori, quando o presenteou com as gravuras. Hoje, no auge dos seus 99 anos, Dr. Nobolo nos recebeu na casa do seu filho para contar um pouco das suas lembranças com o amigo chinês. Não, ele é barbudo, né? Não falava nem japonês, nem português, então só falava chinês. Sempre tinha tradutor, né? E era, foi meu cliente. Eu sou médico, então ele me consultava, né? E até ele mudar para China, eu fui médico. Fui na casa dele, na China também. Dr. Nobolo foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes entre 79 e 1982 e também lembra do Jardim das 8 Virtudes, que foi um marco para a cidade. Jardim simples, mas eles colocam filosofia, então jardim filosófico, tem pensamento, tem, né, filosofia da vida. Essa é a Praça dos Imigrantes, no centro de Mogi das Cruzes. O rosto na estátua foi feito inspirado na fisionomia japonesa do Dr. Nobolo. Mas quando procuramos saber onde está a homenagem ao pintor, que foi considerado o Picasso chinês e morou por 17 anos na cidade, a resposta foi uma só. Mogi fez alguma homenagem para ele, não? Não, eu não conheço. Nem rua, nem estátua fizeram. Hoje deveria ter um gesto de gratidão por um artista tão importante como ele foi, o professor foi. Na Praça do Imigrante, o próprio diretor de Patrimônio Histórico do município de Mogi das Cruzes reconhece o esquecimento que foi dado à memória de Jean Tatian. Hoje, então, infelizmente, nós temos basicamente nada, e nós precisamos conectar e trazer à tona, revelar toda essa história, que é fantástica, né? E entender o quanto é importante a história dele no mundo. Mas nem tudo está perdido. Se não há iniciativa pública, esse artista plástico já faz a parte dele. Já tem um molde em miniatura e a estátua, com quase 4 metros, já está quase pronta. Sempre de olho na anatomia e nos detalhes da sua expressão por diversos registros fotográficos. E a técnica no concreto, né, é a primeira vez que eu estou fazendo nessa proporção. Menores eu já fiz, mas nessa proporção é a primeira vez que eu estou fazendo. Está sendo bem legal porque eu estou vendo o resultado, assim, tá saindo direitinho, né? Não é justo mesmo, assim, ele vir para cá, construir um dos maiores jardins orientais, que na minha opinião é o primeiro jardim oriental do Brasil, eu acredito, né, chinês, e ele não ser homenageado, a forma que foi tratado, sabe, o jeito que destruíram o jardim e que dizimaram a economia do local e a cultura, né, ela precisava ser, de alguma forma, ser evidenciada, ela precisa ser falada, as pessoas têm que conhecer a história do Cheng aqui no Brasil, né. Está quase pronto, mas Fabiano segue trabalhando e não revela nem onde, nem quando vai instalar a estátua.